E aí, tá gravando? Tá gravando? Espero que esteja. Bom, nesse vídeo vou falar para vocês um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, como que eu conheci o desenho, como que eu entrei para o mundo da tatuagem, meu primeiro contato. Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu tenho 28 anos, sou nascido e criado no interior de São Paulo. A minha história de vida começa ali por volta de 1997. Em 2005 eu me mudei com os meus pais para São José do Rio Preto. Meu pai, caminhoneiro, entrou para trabalhar numa empresa lá, a gente precisou se mudar na nossa terra natal. E fiquei lá por volta de 2 anos, mais ou menos ali em 2006. Tinha por volta de 9 anos, 2007. A gente volta para a cidade de Itápolis por conta da separação dos meus pais. Consequentemente, essa separação acabou me afetando um pouco. Eu comecei a me tornar uma pessoa um pouco rebelde, porque isso me afetou de certa forma. Então, eu acabei dando um certo trabalho ali para minha mãe, um certo trabalho para o meu pai. Isso quando eu tinha 11 anos, por volta de 2008 ali. Comecei a ter meus contatos com desenho, com anime, comecei a desenhar. Nada profissionalmente, eu estava mais num processo de tentar mostrar para as pessoas quem era eu, mostrar para as pessoas que eu sabia fazer alguma coisa, porque até então a insegurança me fazia eu pensar que eu não era ninguém, que eu não era nada naquela idade, por meio do desenho, um certo reconhecimento. Mas por ser uma criança imatura, eu acabava fazendo mais bagunça na escola do que desenhar ou estudar. Uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Ali mesmo, nessa mesma faixa etária aí, dos meus 11, 12 anos, 2008, 2009, eu comecei a ter um pouco de contato com o mundo do skate. Eu ganhei meu primeiro skate da minha avó. Então eu comecei a dar uns rolês ali de skate numa praça que tem aqui na cidade, que a galera que andava, que era do skate, ia lá se encontrar. Por conta disso, eu acabava assistindo vários vídeos no YouTube ali de skate e tudo mais. Foi aonde eu tive meu primeiro contato com o mundo da tatu, né, do body piercing, porque através do Maicon Talasevic, estava ali procurando, eu gostava, o pessoal que andava de skate já usava largador, eu queria mais conhecer sobre e conheci esse cara, né, o Maicon. E foi ali que eu comecei a ter meus primeiros contatos, né, com 12 anos, e comecei a me apaixonar por esse mundo. Desde então eu já tinha largador, já tinha colocado largador. Tem até uma história interessante que eu comprei meu primeiro largador, eu coloquei, ele era muito pequeno, e eu quis aumentar. Eu comprei um largador com uns 2, 3 números maiores do que eu tinha, acabei ali na tentativa de colocar esse alargador, eu acabei rasgando a minha orelha. E o meu pai, uma pessoa na época mais conservadora, que não gostava disso, antes de ir para a escola, ele falou: ou você tira, ou eu vou tirar. E bom, todo mundo tem medo do pai, né? Eu acho que já vai arrancar um tapão, assim, pá! E aí por conta disso eu acabei tirando, minha orelha estava sangrando pra caramba, estava tudo rasgado. Isso é uma história bem doida aí que me marcou bastante. Continuando a questão do processo do desenho, comecei a trabalhar com 13 anos, eu gostava bastante de RPG, eu gostava bastante de anime, então por conta disso, que eu gostava dos animes, assistia ali bastante Naruto, eu acabei fazendo bastante desenho de cópia, tanto do Naruto quanto de Farteio, que eu gostava bastante, do Death Note, sabe, desenhar o Ryu, muito foda, Ryuki. Que é isso, galera? Eu não lembro bem. Nossa, minha gatinha aqui tá babando tudo. Minha Nossa Senhora, olha a cara dela. Olha se não tá babando, galera. Bom, pessoal, então ali por volta dos meus 14 anos, eu já tinha me mudado também para o Paraná com meu pai. Já tinha voltado para Itápolis. Tive novamente um contato com o mundo do skate, porque eu tinha parado de andar de skate. E eu voltei a andar. Então ainda assim eu desenhava bastante carro, porque era uma coisa que me acalmava bastante. Então, por conta disso eu desenhava muito, sabe? Jogava videogame, desenhava, ia para a escola, desenhava. Quando eu estava próximo de fazer 16 anos, 2010, 2011, eu resolvi procurar um emprego, né? Nessa época eu me tornei gente, sim, comecei a trabalhar, comecei a assumir mais responsabilidades, a me tornar um homem de verdade, sabe?
consequentemente, você começa a trabalhar, você passa a ficar mais cansado. Eu passei a ficar mais cansado e comecei a deixar um pouco de lado o desenho, pois eu não pensava que isso ia ser algo que iria me fazer ser profissional, que iria me trazer uma carreira estável, uma carreira de valor e tudo mais. Eu não imaginava isso, sabe? Voltando um pouco no tempo, a minha crença, principalmente uma vez eu estava sentado com a minha prima, eu tinha por volta de 12 anos, eu tinha perguntado para ela, né? E aí, Cíntia, o que você acha de eu ser tatuador? Tava meu irmão na mesa, minha tia, minha prima, e a minha prima me respondeu que para trabalhar com estética, para ser tatuador e tal, você tinha que ser muito bom, né? Porque era algo que ficaria na pele da pessoa para sempre, que teria que ter qualidade técnica e tudo mais. Por conta disso, eu sendo uma pessoa insegura, eu acabei não entendendo muito bem o que ela quis dizer e fiquei para baixo, sabe? Eu me vitimizei nessa situação, não falei nada para ela, não falei nada para ninguém, mas ignorei a situação. Bom, voltando ao tempo, com 16 anos eu começo a trabalhar, eu entrei para o açougue. No açougue eu comecei a desenvolver algumas técnicas que é interessante para tatuagem também, porque ali, por mais que eu tenha parado de desenhar, mas eu sempre procurei tirar um bife bem feitinho, a fazer uma desossa bem interessante. Então, tipo, dos meus 16 até os meus 22 anos eu passei por um processo aí de aprendizado, de destreza, de ganhar velocidade, técnica de atendimento ao cliente, porque tudo isso engloba quando você trabalha no mercado. Você tem que aprender a atender bem o seu cliente, você tem que servi-lo. Então, tipo, tudo isso eu passei a aprender. Não só isso, como manter a limpeza do açougue, como fazer uma certa gestão ali, apesar de eu não ter me tornado encarregado de um açougue, mas eu aprendi tudo isso, como fazer, como pensar à frente antes mesmo de você poder executar o serviço, sabe? Fazendo uma coisa aqui, já está pensando na outra. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer as coisas mais rápido. Por mais que a gente está fazendo alguma coisa, meio que acaba entrando no automático, mas isso você já está à frente. Aproximadamente em 2019 ali, quando eu tinha por volta dos meus 21 anos, eu tive o meu primeiro contato com o material de tatu. Nunca tive perto de nunca tinha entrado dentro de um estúdio. Eu já maior de idade, comprei meu primeiro material, isso levou uns 3 meses, sabe? Comprei uma maquininha de bobina, nem lembro a marca que era, mas é uma marca que vende máquinas baratas. Bom, era uma máquina de bobina, comprei uma aspirina artificial, eu acho, comprei umas agulhas, tinta e chamei uns doidos, uns amigos meus aí para querer rabiscar e eles aceitaram ali. Essa história é bem maluca. Eles aceitaram e aí no meu quartinho lá, assim, a gente... Cara, eu nem colei decalque, só saí rabiscando. Não, eu sei desenhar e tudo mais. Aí fomos embora, meu. Eu nem lembro se eu tinha colado mesmo decalque ou não. Fiz os trampos, não ficou legal. Eu sentia que a máquina enroscava na pele. E ela... E aí era um bagulho meio louco, galera, meio louco. Logo após isso, que eu tive essa experiência, eu falei, meu, isso aqui não é pra mim não. Acha, tá maluco, é muito difícil, eu não imaginava que era aquilo. E passou um tempo depois, em 2019 mesmo, veio o falecimento do meu irmão. Eu venho vender esse meu material de tatuagem e falar que isso não era pra mim, sabe? Eu ainda trabalhava na granja. Um pouco tempo depois do falecimento do meu irmão, eu também acabei indo morar em Araraquara, sabe? Eu comecei a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na Unip e estava muito interessado nisso ainda por conta do meu irmão mais novo, que gostava muito de fazer. Eu acredito que na minha cabeça eu comecei a fazer análise e desenvolvimento de sistemas para dar um apoio ao meu irmão, porque como eu comecei, eu percebi que eu conseguia fazer. Eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso. E aí eu entrei para a faculdade, me mudei para Araraquara, fiquei 5 meses em Araraquara na casa de uns amigos. E nesse período que eu morava lá, um amigo deles que trabalhava com eles ali, estava
começando a tatuar. E aí um dia ele foi lá na casa dos meninos, na nossa casa, ele levou um material de tatuagem e eles estavam lá brincando, né, em pele artificial, vendo como é que era e tudo mais. Esse foi meu terceiro contato com a tatu. E aí eu falei, deixa eu fazer uns rabiscos aí nessa pele. E aí ele tinha colado um decalque e tudo mais, e eu comecei a puxar uns rabiscos, que era o que eu sabia de tatuagem. Até então, né? Eu falei, vou fazer um negócio aqui que eu já tinha tido contato. Passado desse dia, ainda assim, eu não tinha vontade de ser tatuador. Não tinha mais, tinha perdido essa ideia, o desenho não dá dinheiro. Então eu vou continuar estudando análise e desenvolvimento de sistemas. Bom, chegamos na metade do ano, eu tranquei a matrícula de análise e desenvolvimento de sistemas, eu tinha perdido o emprego, eu não estava mais tão satisfeito com o ADS, eu não estava conseguindo mais estudar. Bom, eu basicamente não estava mais correndo atrás, eu até tinha estudado um pouco de front-end, mas consequentemente, por ter perdido o emprego ali, eu tomei a decisão de não ficar nas custas dos meus amigos, pois eu achava irresponsável da minha parte se eu continuasse morando ali com eles e não conseguisse pagar as contas. Pensando nisso, né, nessa responsabilidade de não deixar os meninos arcando com tudo e eu ali, pensei, eu vou voltar a morar com a minha mãe, porque os meninos não têm responsabilidade comigo. A minha mãe, pelo menos um dia eu posso, né, com eles também, mas seria muito mais difícil para eles. Sabe? E beleza, voltei para Itápolis. Um mês depois eu entrei para trabalhar num supermercado aqui em Itápolis, um pouco antes da pandemia ali, sabe? E pouco tempo depois, quando começou a pandemia, né, eu trabalhando lá, açougueiro, cara, a gente não tem escolha, não existe fechar mercado. E aí eu continuei trabalhando ali durante a pandemia, período de lockdown. Basicamente todos os açougueiros começaram a sair de atestado, porque todos eles estavam suspeitos de Covid. Na época, como não tinha vacina, não tinha nada, o pessoal que pegava Covid tinha que sair de atestado, porque não podia ficar no açougue, porque assim, não podia ficar em lugar nenhum, na verdade, né? Vocês lembram, galera? Então, eu basicamente fui um dos únicos açougueiros que ficou. Não tinha muito movimento, as pessoas iam pouco. E quem ia já comprava bastante coisa para ficar dentro de casa. Eu acabei fazendo muita hora extra, sabe, no mercado. E eu percebi que no segundo mês de lockdown, eu passei fazendo muitas horas. E quando veio o meu olerite, eu acabei não percebendo que tinha alguma coisa errada com as minhas horas extras. A minha percepção, aquele mês ali que tinha fechado, eles abateram as horas extras numa folga que eles me deram e que eu não achei justo, porque eu comentei com eles, eu falei com o meu supervisor lá que eu não queria folga, porque como eu tinha trabalhado, eu queria receber aquele valor, não iria fazer diferença para o dono do mercado ou para quem estivesse ali com a grana. Eu percebi essa diferença, eu subi no RH para fazer uma queixa, para cobrar e tudo mais. Porém, eu não guardava os papel no ponto. E lógico, se você não tem uma prova, você não pode provar nada, né? E aí, por conta disso, o cara que trabalhava no RH falou assim, tá, mas e aí? Você tem alguma prova de que a gente tirou suas horas? Você tem os papel no ponto? Você somou? E eu falei que não, que eu não tinha somado, apesar deles ter câmera e tudo mais. E ele virou para mim e falou assim, então o que você está fazendo aqui? Naquela hora eu me senti uma pessoa inútil, naquela hora eu me senti um palhaço, porque eu tinha trabalhado tudo que eu tinha feito, tudo que eu estava correndo atrás ali para eles, tentando ajudar, principalmente no período de lockdown, que foi um período muito ruim para todo mundo, e eu fui recompensado com isso. Na minha cabeça, galera, eu tinha trabalhado o mesmo tanto que eu tinha trabalhado no mês anterior. Eu saí do RH, eu desci lá no açougue novamente e conversando com algumas funcionárias ali do açougue, eu extremamente frustrado, eu só fazia uma coisa, eu só reclamava e batia na mesa. Vocês vão ver, eu vou sair daqui, eu vou sair desse açougue, eu vou mudar de vida, eu vou trabalhar com alguma coisa que realmente me valoriza. Eu tô cansado disso, eu não aguento mais ser desvalorizado, eu ganho muito pouco para passar esse tipo de humilhação e tudo mais. E bom, esse daí foi um ponto de virada de chave na minha vida, galera. Ainda assim, nada a ver com desenho, nada a ver com tatu. O que eu fiz? Eu
continuei trabalhando normalmente, passei na farmácia para comprar uns remédios, inclusive a farmácia do meu tio. E aí ele trocou uma ideia comigo ali e perguntou se eu conhecia alguém que estava precisando de um emprego, que ele estava precisando de um entregador. Eu não pensei duas vezes e eu falei, eu sou um entregador, eu posso fazer entregas para o senhor, eu peço a conta amanhã do açougue, eu já quero sair de lá mesmo, se o senhor me autorizar, amanhã eu já peço a conta. Então tudo bem, você pede mesmo? Eu falo, peço. Então eu vou pedir. Fui embora pensando nisso, falei com minha mãe, troquei uma ideia, pá. Cheguei no mercado, a primeira coisa que eu fiz, subi na RH, pedi as contas, por sei lá, loucura da minha cabeça, eu tinha que trabalhar aquele dia, sabe? Eu cheguei lá, pedi as contas, desci do RH, cheguei no açougue, tava botando um aventalzinho, o rapaz do RH desceu e falou, Leonardo, o que você está fazendo aqui? Eu vou trabalhar, não tenho que trabalhar. Ele falou, não, você acabou de pedir a conta, vai embora. Eu falei, caraca, é mesmo? É mesmo. Bom, peguei minhas coisinhas ali, saí do mercado, saí contente, porque eu nunca tinha pedido conta. Aquele dia eu tinha tomado essa decisão aí, foi muito legal, muito legal. Saí dali, desci direto na farmácia, falei, já pedi a conta, já não tô mais, eu já tô mandando minha carteira e tudo mais. Bom, aqui começa a minha história para chegar na tatuagem, nesse ponto. O ano era mais ou menos 2021, final de 2021. Na época eu fazia day trade, eu saí do mercado, eu fazia algumas operações na bolsa de valores, entrei para trabalhar na farmácia e ali eu fui desenvolvendo algumas habilidades de farmácia mesmo, como trabalhar nas entregas, fazer limpeza, da mesma forma que sempre fiz dentro ali do açougue. Meu tio começou a ensinar eu a fazer aplicação. Naquela época ali eu queria muito comprar uma moto e fui atrás de comprar uma moto. Encontrei um emprego primeiro, um outro emprego depois do horário que eu trabalhava para poder comprar minha moto. E isso foi bem legal. Quando eu saí do mercado, na época eu fazia algumas operações na bolsa de valores. Em uma semana ali no começo de 2021, eu muito animado, tinha feito umas operações em dólar, mini dólar, e eu tinha feito R$600 em 2 dias. Quando aconteceu isso, eu olhei para os lados e falei, eu vou ficar rico. É isso, encontrei o ponto. Porém, não fazia muito tempo que eu estava operando na bolsa. Consequentemente, como não fazia muito tempo, eu acabei perdendo esses R$600 que eu tinha feito, e acabei ficando um pouco no prejuízo. E como eu era registrado como CLT, eu tinha que esperar chegar no começo do mês para mim poder receber, colocar o dinheiro lá para poder conseguir ganhar uma grana a mais. Por conta disso eu fiquei muito frustrado e acabei ficando sem grana para operar, Acabei perdendo meu dinheiro. E nessa mesma semana que aconteceu isso, de eu ganhar o dinheiro, de eu perder o dinheiro na outra semana, eu indo para o trabalho, a esquina da praça que tem aqui, de frente com a prefeitura, eu de bicicletinha fui subir a calçada, na hora que eu virei o guidão da bicicleta, o garfo foi para frente, o guidão veio para cima, eu fui de cara no chão e para não pegar a cara eu botei a clavícula de lado, eu peguei bem na quininha da rampinha de cadeirante. Eu tava muito devagar, galera, e eu quebrei minha clavícula, o osso subiu, o osso assim, acabou subindo e ficando assim, e por conta disso eu acabei subindo pro hospital. Tinha um rapaz lá que ele falou, você tá bem? Eu virei pra ele, tô bem sim. Aí ele falou, não, você não tá bem, vamos pro hospital. Ele me botou dentro do carro e me levou pro hospital. Cheguei no hospital, tirei uma foto, vi que eu tava com a clavícula arrebentada aqui, eu falei, minha Nossa Senhora. Nisso já tinha ligado para minha mãe já estava subindo no hospital e eu aqui, quietinho. Porém, esse foi um ponto-chave também da virada, porque nesse momento as meninas do hospital acabam fazendo aquela avaliação do papel do CAT, que é o que eles fazem o controle para quando é acidente de trabalho. Como eu estava no percurso do serviço e eu estava uniformizado, elas fizeram aquela entrevista comigo. Na sessão de registro de carteira, na hora que ela me perguntou, eu respondi que eu era entregador. Não sei se era porque eu estava com a cabeça louca, e eu só falei a primeira coisa que veio na minha cabeça, Falei que eu era entregador. Porém, na minha carteira, eu estava registrado como auxiliar de farmácia, o cara que faz tudo ali na farmácia. Por conta disso,
eu acredito muito que o pessoal que faz a fiscalização dessa parte acabou indo até a farmácia do meu tio, feito uma avaliação. Eles notaram que tinha esse desvio de função. Realmente eu estava exercendo a função de entregador, também de auxiliar de farmácia e tudo mais, mas a minha carteira estava com um registro diferente do que eu fazia. E como todo mundo, acredito que a maioria das pessoas aqui não sabem, mas para você ser entregador você precisa receber insalubridade, você precisa receber periculosidade, algumas coisas por estar sempre com risco de acontecer alguma coisa grave. Bom, consequentemente, depois desse meu acidente no percurso do serviço, eu fiquei 3 meses de afastamento pelo INSS mesmo, recebendo seguro, tudo mais. E também peguei um ano de estabilidade no serviço, por conta que se você sofre um acidente, você pega um período de estabilidade. Às vezes é 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes pode até pegar mais, eu acredito. E eu peguei esse período de 1 ano. Quando eu voltei a trabalhar, eu estava fazendo um curso de tratorista, eu terminei o curso de tratorista, já estava conseguindo me movimentar muito bem. Voltei a trabalhar e antes mesmo de eu entrar para trabalhar, o meu tio já chegou em mim, trocando uma ideia ali. Ele falou que se, como eu tinha falado que eu era entregador, que ele realmente ia mudar meu cargo, ia me colocar mesmo como entregador, porém, consequentemente, eu não iria mais poder exercer a função de farmacêutico, de fazer aplicação, por conta desse acidente, dessa fiscalização, muito provavelmente ter rolado uma multa ali para o meu tio. Eu queria muito pedir perdão para ele por conta disso, a gente já não se fala mais. Conta que no período que eu fiquei ali de estabilidade, acabou que rolou algumas intrigas entre eu e ele. Uma dessas certas intrigas, dessas discussões, ele acabou falando para mim que não era mais para eu ter contato com clientes ali dentro da farmácia. Ou seja, eu não precisava mais ficar na parte da frente, né? Eu poderia ficar mais escondidinho lá no quartinho que sobe para o banheiro, poderia ficar ali mexendo no telefone, lendo, desenhando, fazendo o que eu quisesse, mas para passar o dia e para continuar exercendo a função de entregador. Eu só fazia isso. No decorrer desse 1 ano de estabilidade, foi um pouco ruim, sabe? Uma pressão psicológica meio ruim, porque eu tinha que ficar lá dentro, eu não podia fazer nada, eu não podia ver o ar livre, eu não podia fazer nada. Só ficava lá dentro, quietinho no meu canto. E como assistir, rolar vídeos acaba cansando também, eu passei a ler Inferno, que é do Dan Brown, mesmo criador do Código da Vinci. Estou fazendo uma publi aqui porque é um livro muito bom, me prendeu demais, foi um dos primeiros livros enormes que eu já li, tem por volta de 500 páginas e é muito bom, te prende muito. Quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei em ler outros livros, mas eu voltei a rolar Instagram, voltei a rolar Facebook, entrar no YouTube, e numa dessas de entrar no YouTube foi aonde eu conheci o Charles Lavesso. Cara, grande Charles, tive a honra de poder conhecer ele pessoalmente. Cara, ali eu conheci o verdadeiro realismo. Cara, foi uma coisa que foi a minha virada de chave. Eu comecei a pegar algumas pessoas da cidade, porque eu não queria desenhar artista, eu não queria desenhar essas coisas, eu queria desenhar pessoas que eu conhecia para poder dar os desenhos de presente. E foi aonde eu comecei a estudar desenho, pessoal, por volta de setembro de 2021, isso aí. Setembro, agosto, por volta dessa época, assim. Aí eu fui desenvolvendo as minhas técnicas de desenho, assistindo Charles ali no YouTube, e foi onde eu conheci o Chico Morbeni. E cara, o Chico para mim é uma das minhas referências máximas, até hoje eu acompanho o conteúdo dele. Ele tem um trabalho, além de incrível, ele tem 13 ou 15 anos, 20 anos de experiência na tatuagem. A história dele também é bem legal, porque ele entrou pela grana, saiu pela grana e voltou por amor. É uma história muito louca. E foi nesse ponto, galera, foi uma virada de chave para minha vida. Porque foi aí que eu falei, pô,
Se o que eu estou fazendo no papel eu consigo fazer nas pessoas, então eu vou virar tatuador. Por quê? Porque eu não via valor no desenho. Eu não conseguia falar, pô, desenho não dá dinheiro. Eu não conseguia imaginar que desenho dava dinheiro, sabe? Que eu conseguiria viver do desenho, viver da minha arte. Pois bem, continuei estudando desenho, fiz mais ou menos uns 3 desenhos, e nisso eu meio entristecido por conta do que acontecia lá no meu tio, e também porque eu já tinha um outro emprego nessa época, eu não contei, mas eu queria ter comprado uma moto, então eu achei um outro emprego, eu comprei a minha moto e eu fazia isso. Eu desenhava, eu trabalhava na farmácia e eu também trabalhava à noite como entregador para poder pagar a moto. Eu cheguei em casa um dia, troquei uma ideia com a minha mãe, cheguei na minha mãe e falei assim, ei mãe, eu tô com muita vontade de começar a tatuar, é uma coisa que eu gosto, que eu tenho assistido muitos vídeos, e é uma coisa que está me chamando a atenção, você viu os desenhos que eu estou fazendo, o que a senhora acha? A minha mãe, como uma mulher maravilhosa que ela é, como ela sempre diz para mim, ela disse assim, filho, eu já disse para você, você não me escuta, você vai fazer dinheiro com desenho, é desenhando que você vai ganhar, você vai trabalhar, você vai passar sua vida fazendo isso. E eu falei, pô, beleza, então você me apoia a comprar um kit de tatuagem e eu começar a tatuar? Você sabe que eu vou trazer pessoas aqui em casa porque eu não tenho lugar, né? Não, vai atrás, se é isso que você está com vontade, corre atrás, tudo. Minha mãe me deu o maior apoio naquele meu primeiro contato. Mas ainda assim, pessoal, não foi o ponto-chave. Não foi o ponto-chave. O ponto-chave foi porque eu subi no sobradinho que a gente morava na época. Eu tive uma conversa muito íntima com Deus, sabe? Eu já estava em busca disso, num contato mais espiritual, já estava no meu desenvolvimento, tudo. E aí eu falei assim, Deus, eu quero muito me tornar tatuador, eu não sei se dá dinheiro, eu não conheço nenhum tatuador. E também tem aquela dogmas, ou as coisas que as pessoas falam por conta de tipo assim, se você tem tatuagem, você vai pro inferno. Se você tem tatuagem, você é uma pessoa do demônio. Bom, todos aqueles dogmas que as pessoas falam sobre a tatuagem, e eu tinha muito receio. Eu tinha muito receio sobre isso. E aí eu falei para Deus, Deus, se as pessoas que têm tatuagem vão para o inferno, se eu me tornar tatuador, eu vou estar ferindo as pessoas, vai ter uma certa retirada de sangue ali, porque acaba saindo, né? Eu vou estar machucando elas, vou estar marcando a pele delas. E se isso é pecado, eu posso ser tatuador? O Senhor me autoriza a ser tatuador? Me dê uma resposta, Senhor. Mostra para mim. Manda qualquer sinal aí. Sei lá, dentro de uma semana, se o Senhor puder. Você é dono do meu caminho. Você manda na minha vida. Né? Naquela época eu estava literalmente envolvido com Deus. Estou até hoje. Não mudei, continuo em busca. E aí, uma semana depois, eu fazendo uma entrega para a farmácia, eu passei numa rua específica, num cruzamento, e eu vi uma carta de baralho. Eu tenho essa carta de baralho, eu vou ali pegar para vocês. Eu já volto num passe de mágicas. Bom, pessoal, voltei. Passei naquele cruzamento, eu olhei para o chão e ali tinha uma carta de baralho. Na hora, me deu uma vontade de pegar e passou na minha cabeça. Pô, e se eu voltar lá, pegar aquela carta e for um coringa? E aí eu fui, fiz a entrega, deixei lá pra moça, fiquei com aquele negócio de pegar a carta na cabeça, era muito perto dali de onde eu tinha feito a entrega, e eu voltei para pegar a carta, na esperança de que ela estivesse ali. E quando eu cheguei, eu já tinha pensado, né? E aí eu encontrei a cartinha aqui, essa daqui, a coringa. E, cara, eu corri na hora pra farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, eu já fui direto pesquisar o significado do louco no tarô. Encontrei e ali foi a virada de mentalidade ali pra mim. Foi tudo que eu precisava. Eu vou ler pra vocês o que significa essa carta. O louco no tarô representa novos começos, espontaneidade e a liberdade de seguir sua própria jornada, sem ser limitado por convenções ou medos. O arcano 0
simboliza a coragem de explorar o desconhecido e, portanto, a capacidade de abraçar a vida com o coração aberto e uma mente despreocupada. Nesse momento, foi Deus mandou essa carta para mim. Deus me mostrou a minha resposta, me mostrou aquilo que eu estava buscando, se eu realmente podia começar a tatuar. Eu cheguei em casa, mostrei para minha mãe a carta, fui atrás de uma amiga cartomante, a Lidiane, agradeço demais ela porque eu desci lá. Na hora que eu mostrei a carta para ela, ela já começou a sorrir, já começou, vamos abrir aqui o jogo para você ver, mas, Léo, Deus te mandou, a espiritualidade te mandou, você está pronto, pode ir, vai sem medo, vai com fé, que é seu caminho. Bom, eu comprei o meu primeiro material, final de 2021, começo de 2022, foi onde eu comecei a estudar tatuagem. Nesse momento, foi onde a minha vida começou a mudar de ponta cabeça, virou cambalhota, tudo. Eu comecei a estudar tatuagem, né? Comecei a fazer alguns work pela internet, pelo YouTube. Eu fiz meus works, principalmente os primeiros workshops. Fui atrás, estava fazendo poucos trabalhos no mês, aproximadamente 2, 3 trabalhos, algumas coisas. Alguns trabalhos eu estava dando. E por consequência de estar trabalhando na farmácia, trabalhando no espetinho, fazendo as entregas e também tatuando, eu comecei a perceber que eu estava ficando muito apertado, sabe? Mas num determinado dia o meu tio fez o meu desligamento na farmácia. Nesse dia eu falei, agora eu vou estudar de verdade. Agora eu vou correr atrás da tatuagem e vou fazer isso aqui acontecer. Então, o que acontecia? Como eu já trabalhava no espetinho, durante o dia foi o momento que eu passei realmente para conseguir estudar tatuagem, estudar desenho, e eu continuei firme e forte. Teve um momento até que eu fui chamado para trabalhar num estúdio aqui da cidade. Por consequência, na época de... Ai, meu Deus do céu, por que eu não lembro? Na época estava tendo greve dos caminhoneiros. Por conta disso, um dos integrantes do estúdio, né, eles eram em 3 na época, houve uma certa discussão entre os 3 por conta da minha entrada. Enfim, não rolou a minha entrada. Eu senti que naquele momento eu tinha sido passado para trás, sabe? Fica postando as coisas, não fica falando as coisas, nem deu certo, não sei o quê. Eu saí daquele estúdio, eu não trabalhava lá ainda, eu estava indo para entrar já para começar, era começo de mês. Eu voltei muito chateado. Falei, queria tanto, sabe? Queria tanto poder entrar lá e trabalhar. Mas por conta disso, galera, eu não sou o tipo de pessoa que eu fico me vitimizando. Geralmente, quando algo ruim acontece na minha vida, independente do que seja, eu transformo isso num combustível muito forte. Naquele momento que eu estava me sentindo frustrado pelo que tinha acontecido, eu comecei a estudar com muita voracidade a respeito de fine line. Porque eu sei que aqui na minha cidade a demanda por fine line é um pouco grande. As meninas gostam de fazer. Inclusive, 90% do meu público é feminino. Gosto muito, eu capricho bastante nas minhas tatuagens, modéstia à parte. Quem entra lá no meu Instagram vai perceber isso. Então, foi onde eu peguei firme mesmo para estudar. Eu passei um ano inteiro. Eu literalmente falei assim, não irei estudar sombra até que o meu traço esteja bom o suficiente. Bom, a gente tem que estudar um pouquinho, mas eu estava focado nos traços. E a sombra eu fui levando mais de escanteio ali. Depois de um ano, mais ou menos, eu já com o meu traço bem firme, bem bonito, eu começo a estudar o realismo e a desenvolver melhor as minhas técnicas de realismo. É onde que eu percebi, depois desse acontecido com esse estúdio, o tanto que eu evoluí em pouco tempo, sabe? Com 2 anos eu já estava fazendo um bom trabalho na tatuagem, já tinha participado do meu primeiro evento, que foi em Ibitinga. Com 3 anos de tatu, eu participei pela 3ª vez já, sabe? Com 2 anos eu já tinha ido a primeira, com 3 anos já tinha ido a segunda,
Com 4 anos eu já estou indo para o 4º evento de tatu. Eu acredito que é isso, galera. No primeiro ano eu fiz um fine line, não deu bom. No segundo ano eu fiz um realismo, não deu bom. No terceiro ano de tatu, eu já tinha ido para o evento, tinha me decidido de fazer um portrait. No ano anterior eu tinha não conseguido desenvolver um bom trabalho, entregar um bom resultado. No terceiro ano eu ganho meu primeiro troféu. Tenho que mostrar ele para vocês, galera. Primeiro ano, ganho meu primeiro troféu em portrait. Foi meu primeiro troféu. Esse troféu não importou tanto quanto o troféu que o Paulo me homenageou. Não tem ninguém que me acompanhasse, por não ter ninguém que me apoiasse aqui na minha cidade. Esse cara lá de Bitinga, cara, eu nunca nem puxei saco dele, nem converso direito com ele, coitado. Eu só mando mensagem perguntando: ei, mano, o que você acha se eu fazer assim, assim, assim? Às vezes quando eu tenho alguma dúvida, quem tá ali é o Paulo e ele me homenageou. Eu agradeço demais o incentivo que ele me deu. Agradeço demais por ele confiar no meu trabalho, por ele me incentivar a seguir. No mesmo ano a gente foi para Bauru para trampar junto, a gente foi lá no evento. Eu acabei não ganhando, pelas palavras dele, para mim não deixar meu ego muito lá em cima. Cara, depois do ano passado, pessoal, 2025, que eu ganhei o meu primeiro troféu e o Paulo me homenageou, fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz, sabe? É a recompensa por um bom trabalho, por alguns anos de estudo, por uma dedicação, por estar correndo atrás, por não desistir. E hoje o meu trabalho na tatuagem, eu gosto muito de fazer realismo, muito de fazer fine line e algumas outras artes. Eu deixei um pouco de lado os estudos do realismo, eu comecei a desenvolver um pouco mais as questões do meu desenho de mão livre, de clarear um pouco mais as minhas ideias, para que eu possa fazer desenhos de criação. Porque tecnicamente falando, eu gosto muito do realismo, mas eu me sinto bloqueado quando eu vou fazer uma construção de uma imagem, de uma montagem. Porque na minha cabeça eu quero algo específico, eu procuro nos bancos de imagem e não acabo encontrando o que eu realmente quero, sabe? Às vezes uma mão de uma forma diferente, então eu gostaria muito de desenhar aquilo ali para poder entregar. Dessa forma, eu passei a estudar um pouco mais o desenho, a aprender suas formas básicas, aprender os seus fundamentos e a começar a desenvolver. Inclusive, é um dos intuitos desse canal, para que eu consiga mostrar para vocês o meu processo de estudo e dessa forma conseguir mostrar e trazer para vocês um certo conhecimento, para quem gosta de desenho, né? Para quem está começando a me acompanhar aqui no canal, para quem se inscreveu aí. Então é isso. Esse foi um pedaço da minha vida, foi um pedaço do intuito que eu trouxe aqui para vocês do canal. É gratificante demais poder trabalhar com tatuagem, poder trabalhar com arte, uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. Gente, eu só tenho a agradecer a isso, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que é meu cliente, a cada um de vocês que acompanha eu aqui no YouTube, para quem me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar em algum lugar, eu nem sei como é que tem um botão aqui, mas eu vou deixar em algum lugar por aqui o meu Instagram. Quem quiser é só me conhecer, entra lá, l.rodrigues.tatu, vai estar a minha foto lá de perfil. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, me siga aqui no YouTube para que o meu trabalho possa alcançar muito mais pessoas e dessa maneira você me ajuda também compartilhando meu conteúdo, curtindo meu conteúdo. E se você não gostou também, não tem problema nenhum, passa para frente que o mundo está aberto para todo mundo. E se você tem um sonho, peça para Deus, corra atrás, porque Deus não deixa, a não ser que não seja para você. Mas tenha fé, acredite que vai dar certo e corre atrás. O mundo funciona dessa forma. E isso aconteceu comigo e pode acontecer com você também. É nóis.